Vamos lá, senhores, vamos ver se a gente faz um bem bolado aí, fazer uma análise de um jogo que eu venho jogando, que é o Valkyrie Profile Covenant of the Plume, o perfil Valkyria, perfil de Valkyria, perfil valquírico, a aliança da pluma, né? E, claro, o jogo vamos dizer, nesse caso, fazendo aí referência ao símbolo de uma aliança feita entre a personagem principal e uma outra divindade que compõe ali o panteão de deuses nórdicos e que nesse caso, vamos dizer, fundamentam a realidade do jogo, né? Lembrando, claro, se tratar de uma ficção, embora baseada numa mitologia que realmente exista, que obviamente eu não acredito, mas independente, né? Uma mitologia que muitas pessoas acreditaram durante muito tempo, então partindo da premissa dessa mitologia, que a história se desenrola, né? Trata-se de um RPG estratégico, em que, claro, nós podemos lutar, é um RPG com estilo de luta estratégico, não é um RPG por turnos tradicional, e mesmo se a gente fosse comparar com os Valkyrie Profiles anteriores, acho que até porque o Valkyrie Profile 2 é anterior a esse jogo, salvo engano, e no que se refere aos dois jogos anteriores, tanto o Valkyrie Profile 1 como o Valkyrie Profile 2, eles eram RPGs por turno, só que com uma jogabilidade que misturava também um pouco elementos, na questão da luta, elementos de um jogo por ação, né? Então era um meio RPG ação e um meio RPG por turnos, talvez mais caracterizado a questão dos turnos, né? Porque a sua equipe também só ataca por turnos, mas você pode colocar eles para atacarem, vamos dizer, todos mais ou menos ao mesmo tempo, as personagens da sua party, né, da sua equipe, quando eventualmente eles atacassem. Então, na verdade, era um mesclado, era uma mescla, os outros Valkyrie Profiles, de um sistema de batalha por turnos com um sistema de batalha em tempo real, né? Então, aquela coisa, lá nós podemos lutar, também no Covenant of the Plume, como também havia nos outros Valkyrie Profile, há também batalhas em side quest, aquela coisa. Dentro da luta, não só nós podemos lutar, nós podemos eventualmente usar itens, usar magias no geral só com feiticeiros, as outras personagens podem usar skills, algumas usáveis durante a batalha, você escolhe quando usar, outras você pode acoplar na sua personagem e elas só são eventualmente acessíveis em alguns momentos. Às vezes o jogo, meio por um critério, vamos dizer, entre aspas, de sorte, acessa aquela habilidade para você, uma vez que você tenha equipado ela antes, então ela pode eventualmente se manifestar em algum momento de combate, como essa habilidade pode até eventualmente não se manifestar, mas você que vai equipar nessa árvore de skills, vamos dizer assim, você tem dois tipos. Você tem as táticas, que você escolhe quando usa dentro da luta, mas desde que você tenha uma certa pontuação ali, um certo AP, né, um ability points. Agora não lembro se é exatamente AP, mas é essa a ideia, né? Se você tem uma habilidade que custa 50 pontos, você tem no máximo 100 pontos, você pode ir recuperando esses pontos uma vez que você use umas habilidades, você usou 50 pontos, sobra 50 pontos para você usar com outras habilidades, se elas não demandarem uma quantidade maior de pontos, mas depois você pode recuperar isso até, caso você não use nenhuma habilidade ou nenhuma magia, por exemplo, você vai recuperando 20 pontos a cada turno, né? Em que você só ataque ou que você não faça nada. Então você pode recuperar esses pontos. É como se fosse, na verdade, como se fosse a ideia de estamina, né? A estamina você vai, à medida que você vai descansando, mesmo que seja durante pouco tempo, você vai recobrando ali a sua força, a sua energia. Porque a estamina ela vai de alguma forma se recuperando, se recobrando, né? Então, as habilidades, eu até esqueci, as habilidades são mais ou menos nesse sentido. Só que aí tá, essas são as habilidades táticas. As habilidades técnicas é diferente, elas não consomem AP, né? Elas não consomem pontos de habilidade, mas elas só são acessíveis no momento que você engata ali uma luta contra o inimigo, porque como RPG estratégico você tem que se aproximar do inimigo no geral para poder atacá-lo. E o inimigo também, sucessivamente, de você, a não ser que você seja um arqueiro ou um mago, que você pode atacar de maneira um pouco mais distante. Mas se você ainda estiver no alcance do inimigo, ele também pode responder com magia ou com flechada, se você estiver dentro do alcance do ataque dele. E
seja em relação a um guerreiro que só precisa estar muito próximo para atacar, ou um mago, ou um arqueiro que você já pode atacar a uma certa distância, se você estiver dentro dessa distância, pode ser que o jogo acabe usando essa habilidade técnica que você tem que acoplar antes da luta, né? Pode ser que ele ative essa habilidade ou não. Isso é meio um critério ali aleatório. E se você atacar o adversário também, aí eventualmente pode ser acessada, seja uma habilidade de defesa, uma habilidade de ataque, qualquer habilidade que você acoplar, ou quando você ataca, ou quando você está recebendo o ataque do adversário. Né? Então, essa é a explicação. Um certo momento, quando você atinge uma barra, no momento que você ataca o adversário, você pode atacar em grupo, né? No momento que você ataca em grupo adversário, talvez até sozinho, mas aí seria um pouco mais difícil, você pode atingir uma barra como se fosse mais ou menos de 100 hits. Cada porrada deve simbolizar mais ou menos ali, depende da situação, uns 10 ou 15 hits, enfim. Uma vez que você atinja o número 100, você tem, como se fosse o jogo te dá um direito a fazer um ataque, um overdrive, um ataque especial de cada personagem. Só que para que o personagem acesse esse overdrive, não só precisa atingir essa barra de 100 pontos, né, de hit, por cada ataque ou por cada conjunção de ataque com os, vamos dizer, os seus amigos, com os integrantes da parte. Então, para você acessar esse overdrive, não só você precisa atingir a barra dos 100 pontos, que normalmente você só vai conseguir se você tiver pelo menos 3 pessoas da sua parte atacando. O jogo só permite 4, né? 4 membros da sua parte ao todo para fazer uma luta só. Então você tem limite, você não pode colocar mais de 4 personagens. E para iniciar a luta, uma vez que você inicia a luta, claro, você pode, dentro do campo, você pode acabar deixando um personagem muito longe e tem outras 3 que estão próximas ao inimigo. Se essas 3 atacarem em conjunto e atingirem a barra de 100 pontos, eles vão ter o acesso a essa possibilidade do overdrive. Só que cada personagem tem o seu ataque específico. Só que depende de a arma que ele está usando permitir usar ataque especial, porque nem todas as armas permitem. Às vezes as armas só permitem ataques normais. Então aí mesmo que você atinja essa barra de 100 pontos de hit, não que sejam 100 ataques, né? Como eu falei, cada ataque de repente pode simbolizar 10 pontos de hit. Né? Uma vez que você atinge essa barra dos 100 pontos de hit, pode ser que você não consiga acessar o ataque especial, porque aquela arma não permite. E mesmo que você atinja os 100 pontos, exatamente, não vai acessar um ataque especial, porque a sua arma eventualmente não permite. Mas os outros personagens, desses 3 que de repente estão atacando, né, nessa situação hipotética, que estão atacando um inimigo só, se eles tiverem a possibilidade de usar ataque especial, vai liberar para eles. Mas para esse personagem cuja arma não libera o ataque especial, ele não vai poder performar isso. Mas o ataque dele conta para a composição dos 100 pontos da barra de hit. Então isso não tem problema. Tipo, verdade, digamos, nesse caso até um pouco para garantir a kill. Nem sempre vai conseguir garantir a kill, mas vai aumentar a quantidade de dano que também você causa no inimigo, obviamente. Digamos, para garantir a kill e fazer a pontuação necessária para prosseguimento no jogo. Porque o jogo ele vai ter o chamado, vamos dizer, o pecado buscado. Porque você entende que você bater no inimigo depois de morto, né, como se fosse, isso é mais ou menos chamado de pecado. E você faz uma pontuação para além dessa barra de 100 hits. Então, como se você nessa segunda barra, depois que você dá o overkill, você já ultrapassou o HP do inimigo, ele já morreu. Você continua batendo, você pode fazer mais uma barra de 100 pontos, que essa que na verdade é a mais importante. Você precisa dessa pontuação para poder ganhar os melhores prêmios na batalha. E isso vamos chamar aqui de overkill, né? Ou entre aspas no jogo também chama de pecado buscado. E daí, quando termina a luta, uma auxiliar do personagem principal, ela faz o cálculo do seu pecado trazido, vamos dizer assim, né? O sin sot, sin é pecado em inglês, sin sot e sin rot. O sin rot é o que você conseguiu causar, a pontuação que você conseguiu causar, para além da barra, aquela barra que eu falei dos 100 hits, né? Você tem a barra dos 100 hit points, dos 100 pontos de hit. Você passa ela, você continua batendo o inimigo, mas tem que matar o inimigo. Tem que matar o inimigo e ainda vai depois fazer uma segunda barra, que ela não mostra no jogo, né? Ela só mostra depois quando termina um ataque, ela mostra qual foi a sua pontuação, e o seu objetivo, no geral, é atingir 100 pontos, né? Então, para isso, você vai ter que bater no inimigo depois de morto, são 3 coisas, vai ter que fazer a barra dos 100 pontos de hit, vai ter que matar o inimigo, e ainda depois continuar batendo nele para fazer essa terceira barra, né? Que daí ela não seria uma barra de hit point, ela seria a barra do pecado, vamos dizer assim, né? Seria a barra da overkill. Então, o objetivo do jogo, para você ganhar os melhores
prêmios depois de uma batalha é fazer essa overkill. Em alguns momentos você pode encontrar alguns objetos dentro do jogo, dependendo da posição que você estiver na... Ali seria a dungeon, mas seria um campo de batalha, na verdade seria o cenário de batalha, né? Às vezes alguns itens estão espalhados pelo jogo. E daí você pode ficar dentro do quadradinho, ficar em cima do quadradinho específico e daí conseguir colher, né, esse item que eventualmente está perdido no cenário de batalha. O jogo se baseia, no geral, para que se progrida adequadamente nele, desse sistema overkill. Um sistema meio cruel até, em que o jogador deve, após derrotar o adversário, continuar a espancá-lo, o corpo desmaiado, ou o corpo morto, vamos dizer assim, sucessivamente para adquirir maior pontuação. Que seria essa terceira pontuação que eu falei, essa terceira barra, vamos dizer assim, porque teria a barra de hit, a barra de HP do inimigo, que você também tem que matar ele, aí para depois pegar essa barra invisível, que seria a barra do pecado. Só que aí tem uma coisa, você pode eventualmente até conseguir também, como eu falei, usar um overdrive, usar um ataque de overkill e mesmo assim não matar o adversário, porque às vezes o adversário de repente tem tanto ponto de vida, ou é tão forte ou é tão resistente, ou usou uma magia para aumentar a sua defesa, que mesmo você atacando, você não vai conseguir terminar a HP dele. Aí não conta para pecar. Para a terceira barra só conta depois que você matou, depois que o HP do inimigo atingiu zero. Né? É só nessa situação. A explicação do porquê da cobrança da overkill se confunde meio com a explicação da linha de história do próprio jogo. Né? No jogo assumimos o papel do protagonista. Depois eu até acho que vou falar algumas coisas mais sobre a questão da dinâmica do sistema de batalha. Né? No jogo assumimos o papel do protagonista Wilfred, um mercenário afetado pela fome instalada em sua terra natal, que é uma cidadezinha chamada Torque. E ali ela fica, se não me engano, na fronteira com outro reino, não lembro agora se com Vilnor, parece. Eu não sei exatamente agora a quem essa cidade pertence, essa Torque. Se ela pertence ao reino de Artolia, que é o reino onde as coisas mais acontecem nesse jogo, né? Ou aí no japonês, Artolia, né? Mas ela fica ali, se não me engano, na fronteira com outro reino chamado Vilnor, que são reinos mais ou menos inimigos, mas que naquele momento não estão exatamente em guerra. E a história do jogo é exatamente isso, é uma briga pela sucessão do reino de Artolia, em que na verdade um príncipe até não está muito afim disso, de assumir, mas ele é meio forçado pela corte a fazer isso porque eles não gostam do outro candidato a príncipe, que é o príncipe Langray, né? E o príncipe Langray já é um cara que tem mais ambições em relação ao poder, mas ele não tem a confiança de várias famílias nobres, né? Que não gostariam que o príncipe Langray assumisse o trono, e ele inclusive nem seria a prioridade sucessória, seria o príncipe Kristoff, que não tem muitas pretensões ao poder, mas talvez ele ache que tenha que assumir o reinado, uma vez que as famílias não confiam na alternativa que seria o príncipe Langray, né? Então, ali tanto Vilnor quanto a outra fronteira, que é outro reino chamado Crelm-Monthrain, esses reinos também têm interesse que eventualmente um príncipe assuma o outro. Se não me engano, Crelm-Monthrain. Agora, não lembro se ele tem uma proximidade maior com Kristoff, Vilnor com Langray ou o contrário. Só que, claro, porque se eventualmente um príncipe assume, esse outro país que tem contato com esse príncipe é melhor para eles porque vão negociar com mais facilidade. Então, é isso. E no caso da fome que afetou essa cidade de Thor, que agora não lembro exatamente aonde ela pertence, então o reino acabou, vamos dizer, tendo um certo prazer em ignorar, uma vez que seria mais dinheiro gasto, se eventualmente a terra está passando fome, a gente vai ficar dando dinheiro para os caras ali morrendo, então eles não foram ajudar essa cidade, e claro que consequentemente houve calamidade por causa dessa fome, e como seria eventualmente um gasto, um desperdício para o reino em que eventualmente essa cidade pertence, eles nem investiram em nada, nem tentaram resolver essa fome, enfim. Calamidade é esta que motiva, no caso o Wilfred, que é um cidadão dessa cidade, que motiva a vida, vamos dizer, guerreira, né? Também para fins materiais. Junto a seu fiel amigo Ansel, partem para integrar uma equipe mercenária. E aqui mas aí a equipe mercenária ela tá em, vamos dizer, em função, ela está comissionada por Artolia. Partem para integrar uma equipe mercenária, vamos dizer, que justamente trabalha, ou não sei se de maneira tão justa assim, mas que trabalha
se não me engano, justamente para o reino de Arthur, o qual vive sedições dentro do seu próprio território, que eu falei, na questão do conflito entre os príncipes, né? Seja dentro da família real, seja por grupos operários ou servos contrários às formas de governança atuais. O Wilfred adentra uma equipe de mercenários, até onde lembro, que é pró-nobreza, que é, vamos dizer, que é pró-família real. Mas é aquela coisa, dentro da própria família real há, vamos dizer, divergências entre os possíveis sucessores ao trono. Peraí. Peraí. Então, nossas. Sim, justamente, a questão da overkill, apenas dizer que no começo da luta também, uma das nossas auxiliadoras, né, naquele negócio que eu falei do sistema de batalha, uma das nossas auxiliadoras, que é a Aelith, né, ela não luta, no geral. Ela é só uma auxiliadora e ela diz no começo da luta quanto de pecado nós teríamos que trazer. Então, essa funcionária, vamos dizer, ela nos propõe o quanto é o pecado buscado, qual é o mínimo, e eventualmente se você conseguir, aí que tá, se você eventualmente conseguir o dobro da numeração dessa quantidade de pecado, você consegue atingir, vamos dizer, os melhores itens. Se você fizer, ali eu não sei, acho que se você fizer, vamos dizer, 50%, não o dobro, mas 50% a menos que o dobro, mas 50% a mais o pecado, eu acho que essa medida, não lembro exatamente agora, você ganha uma quantidade média de prêmios, e se você apenas atinge, supera um pouco a quantidade de pecado buscado, você ganha poucos itens. E é claro, se você, a partir do momento que você atinge o dobro da medida de pecado, você ganha prêmios melhores, mas você tem a medida mínima, que é o pecado buscado, que se você conseguir atingir, você não fracassa na missão. Se você conseguir menos, não sei se eventualmente vai ter algum tipo de influência na história, mas você não vai estar agradando a pessoa que te contrata, porque eu já falei a Aliança da Pluma, depois eu vou contar mais detalhes sobre isso. Então, em relação à Aliança da Pluma, você não está atingindo a medida do pecado que você precisaria para poder cumprir o seu próprio contrato. Só que aí, se você atingir menos, você ainda mesmo assim, vamos dizer, pode cumprir a missão, porque você derrotou o seu inimigo. Mas você derrotou o seu inimigo, vamos dizer, sem eficiência e sem atingir o mínimo de pecado, ou o mínimo de, vamos dizer, de pontuação na terceira barra, né? na barra da overkill, que você precisaria para poder adquirir os melhores itens, né? Ou pelo menos para adquirir itens no geral. Eu não sei, é porque eu não lembro de ter atingido menos do que a meta, e se eventualmente eu ganhei alguma coisa, ou se você não ganha nada. Agora eu não lembro. Nem se isso aconteceu comigo, mas enfim, no geral eu sempre tento atingir o dobro para tentar ter os melhores itens, né? E uma vez que você, quanto mais, vamos dizer, pecado você traz em relação ao resultado de batalha, melhores os prêmios que você atinge, né? E em maior quantidade. Se não atingirmos essa medida, podemos até ganhar a luta, mas sem ganhar muitos prêmios. Por outro lado, se formos além da expectativa, no caso o dobro, creio que acima do dobro da missão, ou atingindo o dobro, para cumpri-la, para cumprir o objetivo por ela proposto, nós ganhamos aí itens melhores. Se você atingir o dobro, nesse caso da barra de overkill, nós atingimos itens melhores e o jogo nos avisa a quantidade de pontuação mínima que nós devemos atingir, e depois da luta, uma vez cumprido apenas o objetivo da luta, né, independentemente da questão do pecado, o jogo nos avisa qual a numeração de pecado que nós conseguimos atingir. Então acho que é isso aí, por enquanto. Esse é o meu início da análise, as minhas primeiras impressões do Valkyrie Profile Covenant of the Plume. Então, quando eu joguei, e ainda jogando, né, as impressões que eu tive até foram interessantes. É um jogo que eu acho que, vamos dizer, a história dele, ela poderia não ser exatamente contada, mas como ele é um jogo para portátil, o sistema ele poderia, vamos dizer, ser adaptado para um jogo normal, né, em que você poderia ir para dungeons, então um RPG tradicional por turnos. Eles não quiseram fazer assim, eles queriam focar na questão da contação da história e só focar na questão das lutas, né, independentemente de você explorar a cidade. É uma alternativa, né? É uma alternativa de você fazer a contação da história e consequentemente, o Valkyrie Profile Covenant of the Plume acaba sendo mais focado na contação da história. Então fica só luta, história, luta, história, luta, história. Sem tanta exploração, ou praticamente sem nenhuma exploração.
e você apenas eventualmente explorando o cenário para buscar alguns itens que estão aí, vamos dizer, quedados, enterrados em algum local do cenário para você encontrar. Então, é um jogo que ele teria potencial para ter a sua história contada de uma maneira diferente, justamente fazendo um RPG tradicional. Mas como eventualmente é um jogo para portátil, acredito que eles entenderam por fazer um RPG estratégico. Seguindo toda a linha de Valkyrie Profile, toda a franquia, tirando um pouco talvez o 2, o jogo é tragédia. O Valkyrie Profile 1 é só tragédia, o Valkyrie Profile of the Plume segue essa linha de ter situações trágicas também, talvez não na mesma quantidade do que o ter aí questões trágicas não na mesma quantidade do Valkyrie Profile 1, mas ainda assim muitas situações trágicas, tendo possibilidade, se não me engano, ali tendo a possibilidade de 3 linhas de contação de história. A depender da quantidade de pecado que você eventualmente consiga trazer, mas não os pecados da luta, porque eu vou explicar isso talvez também melhor mais adiante. Você tem a oportunidade de matar uma personagem, eventualmente para algumas lutas ficarem mais fáceis, só que não é que você mate a sua própria personagem, é que você fortalece ela, né? Você usa a sua pluma para eventualmente ceifar a vida da pessoa. Nos últimos instantes de vida dela, ela consegue ter uma força sobre-humana, e aquilo vai durar apenas durante aquela luta, depois da qual a personagem morre porque você usou a pluma para aumentar muito a força dessa personagem. Aí a luta se torna muito mais fácil quando você usa essa personagem que naquele momento está sendo afetada pela pluma, mas a cobrança, né, é que a vida dela é ceifada, apenas alguma pessoa que eventualmente você confie. Porque, explicar isso melhor depois, as pessoas que você não confia, o pecado não seria tão grande, ou a pessoa que não tem tanta confiança em você não tem um laço com ela. Aí, de repente até poderia usar a pluma, mas a pluma para aumentar a força dela, mas o resultado não seria tão grande. Apenas a pessoa confia bastante em você. Aí você usa a pluma para, vamos dizer, ceifar a vida dessa pessoa, e aí você tem um laço, vamos dizer, com ela. Opa, caiu aqui, vem mensagem, daí acaba balançando o celular. E você poderia, então, usar... O jogo também é trágico e o jogo vamos dizer, sanguinário, né? Então você tem como usar a vida da pessoa para... No caso do jogo, né? No caso do jogo. Obviamente não vida real. Mas no caso do jogo você poderia ceifar a vida da pessoa, então aumenta a força dela. E ela pode ser usada durante a luta, né? Então... mas se cobrando ao final dessa batalha específica a vida da personagem. E apenas se ela eventualmente tiver confiança, tiver um grau de confiança grande com você. Então você tem que, vamos dizer, mais ou menos viver ali algumas determinadas circunstâncias com a personagem ou com as personagens, né? No começo nós somos, não vou spoiler tanta história, mas talvez depois eu explique isso, porque é logo no começo da história, não é exatamente spoiler. No começo do jogo nós somos obrigados a ceifar a vida de uma personagem específica, mas no decorrer você tem a opção. Se você ceifar a vida de uma personagem só, já muda o curso da história. Se você ceifa a vida de 0 pessoas, você tem uma linha de história específica. Se você ceifa, se não me engano, 1 ou 2, usando a pluma, né, você tem uma história específica. Se você ceifa a vida de 3 personagens ou mais, eu não lembro agora a numeração, você tem ainda uma terceira linha de história. Em outro momento, não é porque às vezes você tem a possibilidade de também mudar um pouco a história, se não me engano, ali no segundo capítulo do jogo, que o jogo é dividido em capítulos, né? Em um momento você também, independentemente das questões de ceifar a vida das personagens, você tem um momento que você pode escolher 3 linhas de história diferentes, mas elas não influenciam muito no decorrer da história. Elas só influenciam algumas personagens que você vai acabar recrutando ou não. Embora mude só um pouco a história naquele momento em que você escolhe esses 3 caminhos diferentes, mas ali não influencia tanto para o restante da história. Influencia apenas ali, vamos dizer, para o próprio capítulo 2. Ou para o início do capítulo 3, enfim, agora... eu não lembro exatamente até que onde, mas é uma influência no jogo muito limitada. Qual o caminho que você vai escolher. Não a questão de quantos personagens você vai... personagens da sua própria parte você vai assassinar usando a pluma para obter determinados resultados na luta. E esses resultados sim são importantes até o final da história. Você vai escolher a sua linha de história, mesmo que você não saiba, a depender da quantidade de personagens que você colher, vamos dizer assim,
determinada quantidade de alma de personagens que você colher com a pluma. Sendo 0, 1 ou 2 ou 3 ou mais. E isso é que vai gerar aí a influência maior na história. O peso maior está em quantos personagens você sacrifica, né, para continuar a história do jogo. Mas em determinado momento do capítulo 2 você também pode fazer uma escolha dessa que tem um impacto menor na história. Mas impacta quais as personagens você recruta. Só que daí é por caminho, você tem que escolher qual o cenário de batalha que você vai lutar. Só que também o jogo não deixa claro que, dependendo só no detonado, depois que você joga o jogo, vamos dizer, mais de uma vez, você aprende que ali era uma opção de uma certa continuação de história, talvez não continuação de história, mas a continuação de quais personagens você vai poder recrutar. Se você for para um caminho geográfico específico, você vai recrutar uma certa gama de personagens. Se você for para outro caminho, você vai recrutar outros personagens. Se você for para um terceiro caminho, você vai recrutar ainda outros personagens. Mas isso não influencia no fim do jogo, as animações contínuas no decorrer do jogo e as próprias animações do fim do jogo que você eventualmente vá assistir, né? As cenas serão diferentes a partir da quantidade de personagens que você sacrifique, não da opção de cenário geográfico que você escolhe no capítulo 2, quando você tem 3 alternativas, né? Ou você vai ali para um forte específico, ou você vai para um carreirozinho, uma passagenzinha, ou você vai para uma cidade, né? Então isso vai ter um impacto menor na história do jogo em comparação com a quantidade de personagens que você sacrifica, porque daí o impacto na continuação da história do jogo é muito maior. Então, por enquanto é isso aí, essa primeira parte do Valkyrie Profile Covenant of Bloom, essas primeiras impressões aí. Então, valeu!